Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade dominical do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. É com muita alegria no coração que nos reunimos para mais um momento de compreendermos as lições trazidas pelo Mestre Jesus. Meu nome é Tatiana, sou voluntária da casa. E para iniciarmos, convido a todos a uma prece, elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, visualizando a imagem do Cristo, nosso amigo de todas as horas, e nos sentindo envolvidos por uma luz trazida pela espiritualidade amiga que já se faz presente. Que todos aqueles que estejam nos ouvindo, nos assistindo agora, se sintam também envolvidos por essa luz. Pedimos que todos possamos compreender as lições que vamos abordar hoje e que possamos, acima de tudo, aprender a vivenciá-las no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso tema hoje é compaixão e nós. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no item 4, Kardec explica que a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. No dicionário, misericórdia significa sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Significa dó, compaixão, piedade. Então, compaixão e misericórdia seriam sinônimos. Então, ser misericordioso, para sermos misericordiosos, precisamos desenvolver a compaixão. E o que é compaixão? Então, no dicionário também explica que é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado do desejo, da vontade de diminuir esse sofrimento. Seria uma participação espiritual na infelicidade alheia que surge de um impulso altruísta de ternura para aquele que sofre. Então, ter compaixão é aquele sentimento, é aquele momento de se colocar no lugar do outro. É o sofrer junto ou conseguir imaginar a dor que aquela pessoa está sentindo. Em grandes tragédias, vou trazer como exemplo, a que nós vivemos no final do mês de janeiro, aqui na nossa região, em Franco da Rocha, Francisco Morato, agora mais recentemente, naquela avalanche que acometeu a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a gente consegue perceber esse sentimento, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Então, nessas grandes comoções, a gente acaba praticando um pouco da compaixão. Mas e nas questões do dia a dia? Porque quando essa comoção é grande, quando atinge um número grande de pessoas, para alguns, para grande parte, é fácil externar esse sentimento, esse se colocar no lugar do outro. E não há nada de errado nisso, tá?
Muito pelo contrário, são nesses momentos que a gente percebe que a humanidade ou parte dela já se importa ou já se sensibiliza com o sofrimento do próximo. Mas quando estamos ao lado de pessoas, de amigos, parentes que convivem com a gente e que cometem pequenos deslizes no decorrer de suas vidas, às vezes não tão pequenos, mas no decorrer aí de suas vidas, a gente consegue sentir essa mesma compaixão, a gente consegue praticar a compaixão. E vou além. Quantas vezes nós precisamos da compaixão do nosso próximo? Porque cometemos também equívocos, quem não, né? Cometemos falhas e esperamos essa compaixão daqueles que dividem a convivência com a gente. Quantas vezes precisamos da paciência daqueles que convivem conosco frente a uma situação que nos colocamos? E aí vem a pergunta: será que seríamos tão pacientes com essas pessoas se a situação fosse ao contrário? Quantas vezes precisamos do auxílio daqueles que convivem conosco na empresa, no escritório? Quantas vezes? E será que quando essas pessoas precisam também ser auxiliadas, sabemos, né, auxiliá-las quando elas precisam de ajuda? Quantas vezes precisamos da compreensão e do apoio daqueles que cruzam o nosso caminho, na rua, no transporte público, no trânsito? Teríamos nós a mesma compreensão ou daríamos o mesmo apoio quando observamos situações complicadas que pessoas passam diariamente ao nosso redor? Quantas vezes ferimos com palavras, com atitudes equivocadas, né? E esperamos que as pessoas a quais ferimos nos perdoem, nos compreendam, mas não sabemos perdoar quando são essas pessoas que nos ferem. Então a frase que Jesus nos traz no seu ensinamento, ela é clara: bem-aventurado ou feliz, né, os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, para que alcancemos a misericórdia, a compaixão, a piedade daqueles que estão ao nosso redor, devemos primeiramente praticá-la. Praticá-la no nosso dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na rua, no nosso convívio social. Tem uma frase no livro Ceifa de Luz, um livro psicografado por Chico Xavier, na lição 15, Emmanuel coloca assim: compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Então, é preciso compreender que estamos todos numa mesma escola, que todos nós estamos passíveis de erros, equívocos, e que nós precisamos da compaixão de alguém, ou precisaremos da compaixão de alguém em algum momento da nossa vida. Eu trouxe um texto que está na lição 58 do livro Ceifa de Luz, para a gente compreender um pouco dessa necessidade.
É o capítulo 58, intitulado das nascentes do coração. Desculpa. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. É a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E Emmanuel comenta: de todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade, que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso, é necessário raciocines e te enterneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Compadecemo-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas. Mas é preciso, igualmente, nos condoamos daqueles outros que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústia, em face das provações que lhes desabam na vida. Bastas vezes perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. O entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma, penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas profundezas. À vista disso, seja quem for, abençoa e auxilia sempre. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves em que te venha a surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desincumbas dignamente do bem que te cabe cumprir. Procedamos assim, onde estivermos, na certeza de que, referindo-nos à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Então, Deus, com a sua misericórdia infinita, nos dá todos os dias a possibilidade de retribuirmos também essa misericórdia para com os nossos irmãos, para com aqueles que estão na caminhada conosco. Então, que possamos aprender a retribuir isso que recebemos, essa compaixão que recebemos de Deus diariamente, né? Todos os dias, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Era essa a lição de hoje. Agradecemos a Deus de infinito amor, a Jesus, mestre, amigo de todas as horas. Agradecemos a espiritualidade que nos amparou nesse momento e que está conosco diariamente, nos intuindo, nos permitindo, né, a intuição através do caminho do bem. Que Deus abençoe a todos, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Fiquem com Deus e até a próxima.